Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. É um texto, como eu disse, conhecido, os irmãos já o leram, já releram, talvez já sabem ele até de cor. Mas como a palavra de Deus se renova, e a cada instante que a gente volta nela para ler, ela nos traz uma informação diferente, eu creio que hoje não será diferente. Amém? Você que já abriu a sua Bíblia, vamos ler. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse-lhe o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a sua maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Senhor nosso Deus, nós exaltamos, bendizemos o teu nome e te damos graças por esta noite. Querido Espírito Santo, como nosso aio, nosso tutor, nosso professor, instrui-nos nesta noite, dando-nos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, trazendo ao nosso coração, ó Deus, a compreensão da sua verdade, porque é nela que cremos e sabemos que por esta verdade nós alcançamos libertação, nós alcançamos vida, nós alcançamos transformação para a glória do Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, nós temos na nossa vida cristã uma caminhada que é árdua, mas também nessa caminhada muitas vezes a gente se perde na caminhada, também a gente perde situações na nossa vida, vão se perdendo, às vezes alguns valores vão ficando para trás, tem certas perdas que a gente tem que nós não conseguimos mais recuperar. Mas existem perdas que dá para voltar, dá para procurar e encontrar. Isso é algo que nós precisamos entender, porque diante de uma sociedade, de um mundo
tão envolvido com coisas erradas, onde o certo é errado, onde o errado é que é certo, onde vivemos numa sociedade em que os valores estão invertidos, onde pessoas coisam as pessoas e humanizam as coisas. Isso é algo que vem trazendo para a vida da igreja, porque a igreja vai absorvendo isso também. Vem trazendo para a vida da igreja, a gente vai caminhando, e nesta caminhada o coração vai endurecendo, e nós vamos nos tornando céticos para algumas situações, vamos nos tornando duros com outras circunstâncias, e quando percebemos, nós perdemos muitas coisas do reino. E eu quero trazer à memória dos irmãos coisas que podem dar esperança. Você sabe que Deus, Ele adora pessoas, ou improváveis. Eu sou um improvável. Nascido com uma mãe solteira, analfabeta, trabalhadora, mas analfabeta, entendia que a vida era ter, se tinha arroz, feijão e ovo, não estava passando fome, se estava dormindo debaixo de um teto que fosse um cômodo, tendo uma cama para dormir, estava bem de vida. Ela entendia da vida assim. É claro que a gente, com o tempo, vai percebendo que existem outras necessidades. E quando você adquire família, as necessidades aumentam, seus desejos aumentam, seus objetivos vão aflorando diante de você. Mas o fato é que Deus trabalha em pessoas improváveis. Deus não está preocupado quem pode, quem deixou de poder, quem é capaz, quem é incapaz. O fato é que quando Ele escolhe alguém para trabalhar, Ele trabalha com a perfeição. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus escolhe pessoas improváveis, pessoas que o mundo despreza, pessoas que o mundo não dá valor algum, que é o caso desse paralítico aí. Você vai perceber que neste lugar, em Betesda, onde havia lá 5 portas para entrar, um tanque, e que de vez em quando, ou de tempo em tempo, um anjo descia, movia as águas, e quem fosse mais esperto conseguia receber a cura. Mas tinha ali um moço, um paralítico, que por mais esperto que ele pudesse ser, ele era incapaz de se locomover até aquele tanque. E isso era um transtorno para aquele moço, porque ele não podia contar com a compaixão de alguém, com a ajuda de alguém, porque os outros que estavam lá estavam tão necessitados quanto ele. Ou seja, o cego queria ser curado da cegueira. E ele, cego, me ajuda aí. O cego, não, mas eu preciso enxergar para te levar lá, então eu vou primeiro. O surdo, ou o mudo, ou um leproso, ou qualquer outro enfermo que tivesse, iria querer resolver o problema dele primeiro. E o pior é que quando viam os seus problemas resolvidos, nem olhavam para aquele paralítico. E o tempo foi se passando. E o rapaz continuava ali naquela situação. Irmãos, você pode perceber que a religião, ela traz certos traços que inviabilizam, às vezes, a gente praticar o amor, a misericórdia e a bondade das pessoas. A religião, ela vai nos engessando. Quando nós estamos voltados para a religião, porque, irmãos, uma coisa, esses dias até um irmão lá na igreja falou assim, pastor,
Mas a questão da religião a religião é boa. Eu falei, então me dá uma definição de religião. Aí ele me deu a definição, eu falei, bacana, que lindo! Mas me mostra na prática. Por que isso? Porque se religião fosse boa, irmãos, o mundo seria o paraíso, com tantas que tem por aí, viu? Tantas religiões. Mas nenhuma pode trazer a salvação, pode trazer a alma da pessoa, o refrigério que ela precisa. Glória a Deus! Ela traz o exterior, mas não muda o interior. Aleluia! Glória a Deus! Então a gente percebe que aquele moço, tanto quanto os outros que lá estavam, não contavam com a misericórdia, com a bondade, com a compaixão de alguém. Mas existe alguém que está vendo tudo. Aleluia! Você sabe que interessante que quando os discípulos, os ainda não discípulos, Filipe e os outros, conheceram Jesus, um foi atrás do outro para contar que haviam conhecido Jesus. Aí Filipe vai atrás de Natanael e fala com ele assim, olha, encontramos aquele de quem Moisés fala nas Escrituras. Natanael foi até um pouco sarcástico e dizer assim, quem é? É Jesus, de onde? De Nazaré. E Natanael fala assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade pequenininha, irmãos. É como você olhar para uma cidadezinha que aos olhos da nação, de um estado, não tem tanto valor. Por exemplo, a cidade onde a família da minha esposa surgiu, que é perto de Diamantina, um lugarejo chama Inhaí. Quem quer saber de Inhaí? Eu, particularmente, gosto muito de ir lá. Mas para quem gosta de internet, lá não tem, pode esquecer. Quando chega muito mal. Lá é lugar para você pensar assim, aqui ninguém me acha. Mas é um lugar gostoso. Mas em se falando de cidade, desenvolvimento, é uma cidade que não oferece muitos recursos. Era o caso de Nazaré. Então era uma cidade meio que, sabe que existe, mas ninguém quer ir lá. Amém? E quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus fala com Natanael assim, olha, aí está aí o verdadeiro temente a Deus. Verdadeiro, esse é verdadeiro crente. Aí Natanael pergunta assim, você me conhece? E Jesus falou assim, eu vi você sentado lá debaixo da figueira. Deus, aleluia! E o homem creu, irmãos. Jesus. Presta atenção, se Jesus viu Natanael sem chegar lá, sentado debaixo de uma figueira, você acha que Jesus não estava vendo esse paralítico aqui? Você acha que Jesus não vê você, não vê seu coração? Claro que vê. Claro que ele via aquele moço. E não foi só naquele dia que ele ficou sabendo da história do moço, não. Jesus já via a história daquele moço desde o dia que ele nasceu. Aleluia! Alguém pode dizer assim, mas como? Alguém perguntou a Jesus e falou assim, você não tem nem 30 anos e você vai falar que conheceu Abraão? Jesus responde o quê? Antes de Abraão existir, eu já sou. Eu vi Abraão nascer. Fui eu que chamei Abraão para poder sair de Ur dos Caldeus. Fui eu que fiz Abraão andar aqueles desertos lá e fiz a promessa Glória a Deus! Amém, Jesus, glória a Deus. Você sabe, irmãos, que enquanto nós estamos presos na religião, nós perdemos tempo e oportunidades. Nós fazemos como Judas, o Iscariotes. Ele perdeu tempo e perdeu oportunidade. Ele andou com a luz, estando em trevas. Ele andou com a verdade, vivendo uma mentira. Ele andou no caminho, mas preferiu atalhos. Ele perdeu tempo e perdeu a oportunidade. Você sabe que até Salomão,
perdeu tempo e oportunidade. Glória a Deus. Um homem sábio, teve uma experiência extraordinária com Deus, viveu aquele tempo todo, e nós sabemos que ele escreveu 3 livros, alguns salmos também, mas cada livro que ele escreveu é uma fase da vida dele. Primeiro, Cantares, né? Aquele rapazinho moço que só vê as novinhas bonitinhas, todo encantado com a vida. Depois, Provérbios, que ele já estava na meia-idade, ele já estava mais experiente, percebeu que nem tudo era correr atrás de novinhas. Porque, irmãos, um homem para ter 1000 mulheres, ele corria atrás da novinha. Depois ele vem e escreve Eclesiastes. E ele começa dizendo o quê? Vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. O que ele está querendo dizer? Eu perdi tempo e perdi oportunidade. Teve tudo na mão, mas não aproveitou o tempo, não aproveitou as oportunidades, ele perdeu. Ele preferiu correr, ficar perseguindo Jeroboão. Ele preferiu outras coisas, casamentos ilícitos, que a lei ou que as escrituras não permitiam, que o próprio Deus não permitiu que ele fizesse, mas ele fez. Perdeu tempo e oportunidade. E às vezes, irmãos, cada um de nós, quando estamos presos na religião, nós estamos perdendo tempo e oportunidade. Porque o Evangelho não trata de religião. Glória a Deus. O Evangelho não está preocupado com os rituais religiosos. Glória a Deus. Ah, porque agora que tem tudo. Se você entrar na internet, aliás, eu nem sei como é que esse me parece para mim, irmãos, no meu Face. Que eu quase não olho o Face. Mas vira e mexe, aparece os negócios lá. É pastor colocando aqueles chapéuzinho, vestindo aquelas roupas de padre, girando. Jesus, o que é isso? Está perdendo tempo, irmão, porque está preocupado com os rituais da religião. E nós precisamos entender que nós não somos religiosos. Glória a Deus, aleluia. Nós não praticamos rituais, porque agora, porque a Santa Ceia tem que ter esse ritual, porque o coisa tem que ser assim, é porque é para agradar a Deus. Irmãos, eu agrado a Deus, obedecendo a Deus. Glória a Deus. Jesus falou assim: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Aleluia. É essa a diferença. Amém. Glória a Deus. Aí vem Jesus e aparece esse moço. E Jesus chega com uma pergunta para ele. Você vai pensar, para pensar. Toda vez que você for falar com Deus, Deus vai te responder com uma pergunta. Foi assim com Jó, foi assim com Josué. Deus, ele vai nos responder com uma pergunta. Sabe por quê? Porque Deus quer nos fazer a gente tomar o semancol. Tomar o semancol. Jesus sabia muito bem o que aquele moço queria, não sabia? Muito bem. Assim como ele chegou na vez daquela figueira na entrada de Jerusalém, procurou figos nela e não tinha. Você sabe por quê? Porque primeiro a figueira dá o fruto, depois que ela dá a folha. E quando ela dá a folha, significa que ela está com fruto. Então, quando Jesus foi nela, não encontrou fruto. Jesus encontrou só folha. Tem utilidade? Aparência. Nós temos que ter frutos. Glória a Deus. Nós não podemos viver de aparência. Glória a Deus. Nós temos que começar a olhar para quem realmente precisa. E começar a ser como aquele samaritano. Glória a Deus. Que tem disposição de abrir, de parar o que estava fazendo para socorrer alguém necessitado. Para socorrer alguém que precisa. Seja espiritual, seja de alguma outra maneira. Mas a religião não nos deixa fazer isso. Ah, tem igreja. Se ele quiser alguma coisa, vai lá na igreja. Conversa lá com o pastor resolve a vida dele. Meu irmão, resolva você. Seja crente de verdade. Jesus chega ali para aquele moço e a pergunta é: você quer ficar curado?
É claro que ele queria ficar curado. Mas o moço vai o quê? Contar a história da vida dele. Religioso. Por quê? Porque a religião impôs isso sobre eles. Você sabia que quem tinha defeito nem no templo podia entrar? Se tivesse voltando um dedo, não podia entrar no templo. A orelha, não podia, nem no templo podia entrar. Que a religião exigia que teria que ser perfeito. Agora para pensar. Glória a Deus. Jesus Aleluia. pensou. Glória a Deus. Não vem lhe dizer que você era o exímio do ser humano, que você não era. O supra-sumo do ser Deus. humano Aleluia. não era. Nenhum de nós. Glória a Deus. Mas Jesus nos alcançou. Aleluia, Deus. Jesus chegou para nós e perguntou se nós queríamos ser curados. Glória a Deus. Jesus perguntou isso para nós. Talvez não com as mesmas palavras, mas de alguma forma a pergunta veio. Aleluia, Deus. Você quer sair dessa vida? Aleluia. Você quer deixar essa situação? Você quer ter uma nova vida? Você sabe, irmãos, que a dificuldade para algumas pessoas é crer. Porque a fé não diz de rituais. A fé é dinâmica. Quando Jesus fala para você, olha, levanta e anda, isso é dinâmico. Glória a Deus. É imediato. Não é, olha, vou fazer 7 orações para você. Você vem aqui 7 campanhas. Nós vamos fazer a campanha de 7 orações. Aí nós vamos ungir você 7 dias. Aí depois você vai ficar curado. Não é. A fé é dinâmica. Aleluia, Deus. Ela é dinâmica. Aquele moço andou, aquele moço de imediato pulou, pegou a maca e começou a andar. E você sabe que o fato de pegar a maca e andar é que Jesus estava mostrando para aquela sociedade que a dignidade daquele moço havia sido restaurada. Glória a Deus. Amém. Por que Jesus não curou os outros? Ele teve seus motivos. Mas eu posso crer que esse mesmo rapaz, a exemplo do gadareno, lembra lá do gadareno? Pois é. Andava nu, machucava as pessoas, quando prendia ele, ele arrebentava as correntes como se fosse barbante queimado, corria atrás das pessoas, ficava entre os sepulcros, se cortava com os cacos de telha, tinha uma legião de demônios sobre ele, que dominava aquele moço, e Jesus libertou aquele moço, e aquele moço disse, agora eu vou ser seu discípulo. Jesus, bacana, você vai ser meu discípulo. Então abre um lugarzinho no barco. Não, volta e fala para eles as obras que Deus realizou na sua vida. Glória a Deus. Eu posso crer que esse paralítico voltou lá e começou a falar para aqueles outros doentes que lá estavam. Olha, o anjo até desce e move as águas, mas Jesus está andando por aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que a diferença é como nós carregamos a representatividade do reino. Diz a história que Alexandre o Grande, o da Macedônia, aquele que dominou o mundo da época, que foi o rei ou imperador grego, é ele mesmo. Ele, certa vez, um dos seus comandantes levou um soldado até ele. E quando esse soldado chegou com uma fama, porque o comandante disse, esse soldado dá muito trabalho. Esse soldado faz com que os outros fiquem desanimados. Ele fala em deserção e ele dá muito trabalho. E Alexandre o Grande, olhando para aquele moço, firme, perguntou, qual o seu nome, rapaz? O rapaz, olhando para o imperador, disse, Alexandre. Alexandre olhou para ele e com a voz firme disse, ou você muda de nome ou muda de atitude. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Amém. Nós somos chamados por Deus para ter atitude. Glória a Deus. O Evangelho nos provoca, nos leva a ter atitudes. As coisas só mudam para nós quando nós tomamos atitudes. Amém. Porque ficarmos
choramingando, reclamando, num cantinho, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente não comove Deus com as nossas choramingadeiras. Sabia disso? Veja, o relacionamento de pai e filho, quando o filho cresce, por que o filho continua do lado do pai? Por amor o quê? Por afetividade. Não é isso? Afetividade. O nosso relacionamento com Deus não é de pai e filho também? Glória a Deus. Só que Deus não trata conosco por afetividade. Glória a Deus. Aleluia. Deus trata conosco pela fé. Amém. A fé não é emocional. Glória a Deus. A fé não é emocional. Aleluia. É racional. Ela é racional. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus chega em Betânia e está ali aquela choradeira toda por causa da morte de Lázaro, você sabia que Jesus deixou Lázaro morrer? Aí você vai escandalizar, misericórdia, eu posso estar falando besteira. Não, Jesus deixou Lázaro morrer. Porque quando Jesus recebeu a notícia de Lázaro, doente, alguém foi lá e falou assim, ó, mandaram te dizer que é o seu amigo Lázaro, aquele que tu ama, está doente. Jesus falou, tá bom, eu vou lá. E ficou lá, mais uns dias. Passado um período, Jesus falou com os discípulos, agora vamos lá ver Lázaro. Ah, Jesus, não, vamos lá, vamos. Ele está dormindo. Ah, Jesus, você dorme também? Não, eu estou dizendo que ele morreu. Mas eu vou lá ressuscitar ele. Esse foi o objetivo. Aí algumas pessoas olham assim no texto e falam assim, Jesus chorou. Aí as pessoas acham que Jesus chorou porque Lázaro estava sepultado. Mas se ele foi lá ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Chorou por ver uma multidão desinformada da verdade. Uma multidão desanimada, desmotivada, sem pastor, sem ter alguém que ensinasse elas a verdade. Esse foi o motivo do choro de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele olha aquela multidão lá, ele chora, mas não por Lázaro, pela multidão. Não é o que Jesus fala com os discípulos? Olha, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Quando a samaritana vai lá buscar o pessoal da cidade, os discípulos vêm e assustou quando Jesus está conversando com uma mulher de samaritana. E aí Jesus fala assim, olha, a seara já está branquinha, está Glória pronta a para Deus. comer. Aleluia. Por quê? Aquela mulher foi lá trazer as pessoas Aleluia. para ouvir. Glória a Deus. E o resultado foi o quê? Disseram assim, olha mulher, nós até acreditamos quando você disse, mas agora nós estamos crendo que Aleluia. verdadeiramente este é o Cristo Glória a de Deus. Deus. Consegue compreender a diferença, irmão? Glória a Deus. De ser um religioso, de andar com a capa da religião, ou andar com a verdade? Glória a Deus. Aleluia. O religioso, irmão, não está preocupado com quem necessita. Ele está preocupado em manter o seu status. Você sabia que Jesus era um problema para os judeus, né? Para os fariseus, que era uma dor de cabeça. Jesus era uma dor de cabeça para eles. Eles viam Jesus como um problema. Agora como é que nós vamos resolver isso aí? Sabe por quê? Porque, presta atenção, um Messias que liberta por dentro é mais perigoso que um governando exteriormente pela religião. Você ser livre por dentro é muito mais perigoso do que você se vestir da capa da religião. Porque quando você conhece a verdade, você vai praticar essa verdade. E essa verdade vai fazer você transpor qualquer barreira. Porque a fé é isso. A fé é isso. Só que nós estamos preocupados em viver de aparência. Sabe, irmão, nós temos que perceber, ou parar para perceber onde é que nós estamos edificando a nossa casa.
se na areia ou na rocha. Glória a Deus, aleluia. Eu quero passar aqui 5 lições rapidinho aqui para os irmãos, que a gente aprende com esse moço aqui. O necessitado, apesar das circunstâncias, ele sempre vai ter a esperança que alguém vai fazer alguma coisa por ele. Sempre. Porque quando Jesus se aproxima dele, o texto mostra isso. Ele tinha esperança, ele tinha primeiro uma esperança. Ou qual que era a esperança? De alguém colocar ele no tanque. Quando Jesus chega para ele, ele entende assim, opa, achei alguém para me ajudar. Graças a Deus. Mas ele não percebeu que quem estava ali não ia pegar ele e colocar no tanque, ia fazer ele sair andando. É, Jesus, aleluia. Você entendeu, irmão? Às vezes a gente fica prostrado nas nossas dores, nas nossas lamentações, lamentando a morte. Tem vezes que a gente se prostra até na morte e fica lá. Mas a ordem de Jesus é: levanta aí, não é ficando parado aí. Amém, queridos? Glória a Deus. A graça de Deus, irmãos, não é um prêmio para aquele que se mostra capaz, mas sim um meio para resgatar quem não consegue sequer caminhar. Isso é a graça de Deus. Não é mérito. Graça não é mérito, é um presente de Deus. Aleluia. Eu não consigo andar, mas Jesus vem e fala: levanta e anda. Glória a Deus. Tem pessoas que estão presos aí na bebida, nas drogas, nos vícios em geral, preso nos próprios pecados, na própria imundícia. Mas quando Jesus chega perto dele, ele vai ouvir o levanta e anda. A sociedade até não quer saber, mas Jesus quer saber. Aleluia. Jesus sim. Amém? Preste atenção. O necessitado só quer ser ouvido por alguém. Tem pessoas, irmãos, que querem apenas que alguém ouça. Sabe, você não tem tempo para isso. Você está muito corrido. Nós temos um trabalho lá na igreja de visitar o hospital Júlia Pichek. Aí nós conseguimos mudar agora para o sábado, era sempre às quinta-feira. E a gente fica 1 hora lá. Eu tenho uma ala inteira. Tem dia que tem só de pacientes, 60 pacientes para conversar. E a gente vê pessoas de todo tipo lá, irmãos. E a gente não para pensar o quanto Deus tem sido bom para conosco. Olha, Deus, olha, nos guardou da Covid. Nos guardou. Irmão, eu trabalhei todo o período da Covid tranquilamente. Fui trabalhar, minha esposa trabalhou, dado algumas ressalvas com alguns dos patrões dela. Mas lá onde eu trabalho, o pessoal até chegou e falou assim: você tem mais de 50 anos? Eu falei: ainda não, cheguei lá ainda não. Mas Deus abençoou, trabalhamos, vencemos a Covid. Um tempo atrás foi o H1N1. E nós estamos caminhando, irmão. Deus tem nos guardado. É verdade que muitos dos nossos irmãos em Cristo se foram na Covid, mas Deus nos guardou. Então nós não podemos ficar preocupados com quem pode ou quem deixou de poder, mas colocar confiança naquilo que Deus é capaz de fazer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, às vezes o prostrado só quer ouvir, mas você não tem tempo para ele. Você faz como aquele levita: a hora de eu louvar lá na igreja, eu tenho que parar aqui para poder dar atenção a esse moço, não vou perder minha oportunidade de estar louvando a Deus. Só que se você ganhar uma alma, o louvor é muito maior. Amém? O que vivemos hoje é um preparo para vivermos um futuro no propósito de Deus. Irmãos, nós precisamos deixar a religião sair dessa bolha da religião aí.
Isso é fato, irmãos. Eu tenho falado isso muito na igreja. Precisamos sair da bolha da religião. Nós entramos nessa bolha porque as pessoas nos enfiaram lá. Só que se você olhar as escrituras, irmão, não tem lugar nenhum aqui falando para você viver numa bolha da religiosidade. Se você ver Tiago falando, Tiago vai falar qual que é a verdadeira religião. Visitar os órfãos, as viúvas e os doentes. Essa é a verdadeira religião. Fazer o que ninguém quer fazer. O necessitado, irmão, ele procura alguém que o ajude. Aquele paralítico que estava ali estava procurando alguém para ajudar. Não tinha. Até Jesus aparecer. Amém? Mas quem são os pequenos Cristos? Nós. Veja. Quando Jesus fala assim com Pedro, né? Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí todo mundo acha, ou muita gente acha, que o Senhor Jesus falou: toma, Pedro, a chave do céu e só entra quem você quiser. Quem você não deixar, não entra não. Fica do seu jeito. Não é isso que Jesus estava falando. Pedro, ele precisou crer como nós cremos, viver uma vida com Deus para poder alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Contudo, que Jesus simplesmente estava dizendo para Pedro: olha, Pedro, você é fragmento da rocha. Glória a Deus. Pedro quer dizer pedra pequena, pedaço da pedra. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos pequenas pedras. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos fragmento da rocha. Amém. E como fragmento da rocha, nós devemos ter a essência da rocha. Amém? Amém. Caminhar na fé não depende de rituais religiosos, não se confunde com movimentos pentecostais tradicionais ou renovados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Caminhar na fé independe de tudo isso. Irmãos, nós já vivemos muitas coisas, eu mais a minha esposa, nessa nossa caminhada de fé. Houve um período da vida dela que ela ficou com uma hemorragia, que foi difícil vencer essa hemorragia. Resumindo aqui, início do nosso casamento foi muito difícil. Nós morávamos num cômodo, a nossa janela era uma lona, a porta uma lona, muito difícil. E Deus nos deu uma criança, o nosso Mateus, mais velho, mas as coisas muito difíceis. Eu falei: Jesus, nós precisamos mudar isso, vamos orar. E pastoreando, aí eu com meus 20 anos de idade, 20 e poucos anos, nós precisamos mudar isso, vamos orar. Aí partiu para a oração. Então, quem chegar aqui em casa, na hora da oração, entra para orar conosco, ou vai embora e volta depois, porque esse é um período que nós vamos ter uma audiência com o Senhor Jesus. Nós precisamos resolver a situação. Aleluia. Irmãos, passado algum tempo da oração, numa madrugada, o Senhor me deu uma visão, e nessa visão me disse: olha, você vai receber tudo que você pediu, mas você está orando errado. Ora correta. Você vai ter uma filha também, quando você bem entender que é o momento, sua filha vai chegar. Porque o sonho de Gisela era ter uma menina, né? Aí eu acordei, a visão foi muito mais longa do que isso, eu estou resumindo. Acordei todo empolgado, falei: Gisela, agora vai mudar. E a coisa só piorando, só apertando o cedo. Glória a Deus. Num culto da igreja, lá eu pregando e tal, uma irmã falou assim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: no mínimo é para pedir culto na casa. O povo sabe me pedir aqui. Eu já estava meio aborrecido, né? E aí ela disse: olha, enquanto eu orava em casa, eu orei por todos os pastores aqui da igreja, nós éramos 10 pastores na igreja. E quando eu citei seu nome, o meu Jesus, ela apontando, o meu Jesus. Irmão, você acredita que ela contou toda a visão? Glória a Deus.
Contou tudo. Eu não falei com ninguém, a não ser com a minha esposa. Contou tudo. Tinha um tipo de Glória a Deus. Né? Deus está no negócio, né? Passado um tempo, o Zizão arrumou uma hemorragia. Aí nós começamos a questionar Deus. Olha Deus, mas o senhor não vai nos dar uma filha? E ela vai ao médico. O médico fala assim, olha, você tem filho? E ela tem um. Então fica satisfeita, porque nós vamos retirar seu filho. Aí nós apertamos na oração. Em um dado momento, ela expeliu esse cisto. E quando ela volta no médico, o médico diz assim, cadê os exames? Aí fez uns exames mais recentes. E ela falou, mas não é possível, não é possível. Glória a Deus! E o médico coçava o bigodão dele, mas não é possível, mas tem alguma coisa errada. Mas, aleluia! Doutor. E o médico falou, não, os outros exames aqui realmente estava com um cisto grande. E eu já estava, já seu encaminhamento para a cirurgia já estava aqui, ó. Mas nesses últimos exames seu útero está completamente. Aleluia! Glória a Deus! Deus Pai. Deus No Pai. outro ano, isso, irmãos, Deus nos deu essa visão um ano antes dela engravidar. Tá? No outro ano ela engravida e logo chega a nossa filha Ellen Cristina, que quer dizer tocha de luz do Altíssimo. Mas o prostrado também, em meio à multidão de doentes, ele sabe que lá não é o seu lugar. Você sabia que o necessitado fala assim, olha, eu estou aqui, o drogado está lá, mas ele sabe, meu lugar não é aqui. O bebum está lá, mas ele sabe, olha, meu lugar não é aqui. Sabe onde Deus me alcançou? Hoje não existe isso mais, né? Hoje já tem outros nomes. Mas, só para encerrar, Deus me alcançou dentro de uma discoteca. E por 3 vezes ouvi a voz do Senhor dizer, seu lugar não é aqui. Aleluia! 3 vezes. E para a gente encerrar aqui, irmãos, o necessitado sabe que onde ele está, e se ele ficar lá, só encontrará o quê? Dor e sofrimento. Por isso nós somos importantes no reino. Porque nós podemos apresentar para essas pessoas o que elas não têm. Se elas têm sede, nós temos a água da vida. Glória a Deus! Se elas têm fome, nós temos o pão. Aleluia! Se elas estão perdidas, nós temos o caminho. Glória a Deus! Se elas estão pedindo a morte, nós temos a vida para oferecer. Aleluia! Se vivem uma mentira, nós temos a vida. Glória a Deus! Entenda uma coisa, irmãos. A maneira como vivemos pode nos causar dores e aflições. Porém, encontramos segurança, proteção naquilo que pode todas as coisas. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Amém! Você sabe que se o sal estiver dentro do recipiente, ele não tem valor nenhum, né? Todo mundo sabe que ele é sal, mas ele não tem valor. Está lá. Ele não tem efeito nenhum. Como que o sal tem efeito? Quando ele entra em contato com o quê? Com alimento. E você sabe que você não precisa de muito sal. Você precisa só de um pouquinho para poder dar sabor. Glória a Deus! Né? Eu inventei agora de fazer um curso de gastronomia. E se é uma coisa que eu aprendi, que o sal é o último que você coloca na comida, ou que você estiver fazendo. Por quê? Porque é ele que vai realçar o sabor da comida. E não é muito. Você põe tudo que é tipo de tempero na comida, o que você estiver fazendo. Aí por fim, uma pitadinha de sal. Jesus nos chama de sal da terra. Amém! E Jesus nos fala que se o sal vier a ser insípido, ele perde o sabor. Se nós perdermos a nossa fé, acabou. Não temos mais sabor.
quem dá sabor ao mundo somos nós. Somos nós que damos sabor ao mundo. E se nós perdemos a nossa fé, o mundo vai ficar sem graça. Vai ficar igual aquela comida sem sal nenhum, sem graça. Esses dias eu estava fazendo um almoço lá em casa e eu esqueci, pus tempero, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, fazendo a comida, fazendo o almoço, fazendo uma sobremesa, e acabei esquecendo de colocar sal no arroz. E aí o pessoal, arroz está sem sal, mas as outras coisas tem. Então, o molho que eu fiz vai saborizar o arroz. Deu certo. Fique de pé no seu lugar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe, queridos, que quando o pastor nos convidou para estar aqui, eu falei assim, mas o que eu vou falar? Irmãos, a nossa caminhada de fé, eu já preguei, já perdi noção de mensagem da palavra. Mas uma coisa, às vezes a gente vai aprendendo nessa caminhada, é que a essência vai ficando. O perfume, ele vai exalando. Aleluia. E quem está com Cristo, irmãos, absorve o perfume de Cristo. Aleluia. Absorve o jeitinho de Cristo. Pedro, ele só percebeu isso o dia que ele levou Jesus. Sabia disso? Pedro percebeu que ele tinha o perfume de Cristo, o jeitinho de Cristo, quando ele levou Jesus. Nesse dia ele percebeu. Porque as pessoas disseram assim, olha, você anda boinando? Não sei quem é, não. Ah, mas esse veste igual, não, mas aqui é que eu comprei noutra boutique. Era bazar. Não, você tem o perfume dele, não. Não, já tem 3 dias que eu não tomo banho. Mas depois Pedro percebeu e falou, puxa, eu falei que não ia negar Jesus, mas neguei. E aprendi com essa caminhada. Caminhando com ele, que eu peguei o jeito dele falar, o cheiro dele, o perfume dele. Eu estou igualzinho a ele. Olha a luz. Religião, irmão, mata. Religião engessa. A fé liberta. Glória a Deus. A fé, ela te faz ir em lugares onde ninguém pode ir. Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Deus. Pai de amor, bondade eterna.